eu trouxe essa imagem, né, que é uma imagem do IBGE de 2022, do censo de 2022, que mostra como que é a distribuição, como que é a pirâmide etária no Brasil em 2022. Então, observem comigo que na linha preta, então, observe essa linha preta aqui, ó, essa linha preta, onde está passando o mouse, ele é referente ao censo de 2010. Já o gráfico colorido, ele é relativo ao censo de 2022. Então, observem que a população, né, idosa está aumentando com o passar do tempo, né? Então, o que tem acontecido no Brasil? A gente tem cada vez menos jovens e a gente tem cada vez mais idosos. Daí a importância de a gente estudar esse tema. Então, quer dizer, cada vez mais nós, clínicos, nós, psiquiatras, vamos ter que lidar com essa população que está vivendo cada vez mais por conta da diminuição de certos tipos de doença, de tratamentos que estão morte por certo tipo de doença, por alguns tratamentos que estão prolongando cada vez mais a vida dos pacientes, né? Todo mundo aqui, se já não pegou, vai se deparar com um quadro de depressão na terceira idade. A depressão em idosos, ela, além de ser uma grande causa de incapacidade, ela está associada a uma maior mortalidade, né? Então, comparando idosos que não têm depressão, idosos que têm depressão, isso vai ser um fator de risco para a mortalidade, né? E também para a utilização de serviços de saúde. Uma coisa muito importante da gente falar logo de cara é sobre o subdiagnóstico de depressão nessa faixa etária. Não só subdiagnóstico, como o subtratamento. Então, a gente estima que na população em geral, a depressão no Brasil, né, gira em torno de 7%. A gente não tem, né, números muito precisos quanto à depressão nessa faixa etária, mas a gente sabe que no Brasil a depressão é mais comum do que em outros países, tá certo? Então, ao longo dessa aula a gente vai falar um pouco sobre essa questão do subdiagnóstico de depressão em idosos. É importante a gente saber quais são os fatores de risco. Quando a gente estiver diante de um paciente com um quadro que pode ser um quadro depressivo, a gente já olha para esse caso com outro ponto de vista, quer dizer, poxa, será que esse paciente ele está passando por um estresse, tipo luto? Será que ele toma muitos remédios? Né? Será que ele está passando por alguma situação de incapacidade física? Será que ele tem alguma doença crônica? Será que ele tem câncer? Será que ele já teve depressão prévia? Teve depressão na família? Ele teve perda da funcionalidade? Esses são fatores de risco para depressão. Agora eu queria abrir um pouco mais a discussão, tá? E queria fazer uma pergunta, né, para o meu colega aqui, para o Elias, justamente sobre esse ponto. Porque assim, né, muitas vezes a família, ou até mesmo os médicos, eles têm um discurso de uma naturalização do que é ser idoso, né? Ah, não, então o paciente parou de fazer as coisas. Ah, tá assim porque é idoso. Ah, tá assim porque é velho. Né? A população tem esse discurso, né? Então, o que eu queria te perguntar, Elias, é justamente assim, né? Como que a gente pode diferenciar um comportamento normal de um idoso ou de um comportamento de um paciente idoso com depressão? Obrigado pelo convite, Ivan, para a gente conversar sobre um assunto tão importante. O idoso normal, o idoso saudável, vive normalmente, né? Mas esses estigmas que você fala, já está muito velho, muito idoso, já vivi 90 anos, quer mais o quê também, né? Essas coisas realmente a gente não deve ver como algo normal da pessoa. Fora isso, tem muitos estigmas também, né? Os idosos também, eles não tiveram uma educação, informação também, né, em relação a essa doença. Muitos não veem a depressão como uma doença mesmo que precisa ser tratada. E, além disso, tem mitos aí, não mitos, mas a crença de que se você está triste, se você está desesperançoso, se você está deprimido é por falta de fé, por exemplo, né, no nosso país, com um país cristão, católico, tem muito disso também, né? Então, a depressão no idoso é algo que a gente tem que ficar atento no consultório médico, até no atendimento no pronto-socorro, porque muitos idosos, eu estou vendo aqui que já vai a próxima pergunta, mas já adiantando, muitos idosos eles vêm com uma queixa inespecífica, vêm com uma queixa mais somática do que propriamente de uma queixa de humor deprimido. Então eles vão vir aí reclamando de dor, né, que nem nesse caso que foi apresentado pelo Dr. Ivan, a paciente falou que piorou a dor lombar, que é uma dor crônica que ela tinha, né, ou vai reclamar de uma outra dor que é mais vaga, e às vezes isso está mascarado nesse quadro de humor. Né? O idoso geralmente tem uma característica mais atípica
em relação à população mais jovem. Exato, que legal, é muito bacana isso que você está falando, porque e tem uma questão também, né, eu diria, de a gente muitas vezes não parar para ouvir o que o idoso tá falando, né, assim, então muitas vezes o idoso não expressa, né, aquele sintoma, né, porque ele acha, até ele mesmo acha que aquilo faz parte do envelhecimento, né, então quer dizer, eu tô meio desinteressado, tô meio triste, né, tô meio sem vontade de fazer as coisas, mas acho que é da idade mesmo, né, acho que isso acho que é normal, né? Porque eu tô velho mesmo. Não necessariamente, né? Eu diria assim que um parâmetro fundamental aí para a gente observar nessa população e tentar diferenciar também o que é um comportamento normal de um comportamento patológico é a alteração na funcionalidade do paciente, né? Assim, depois quando a gente for falar de demência e depressão, essa alteração subaguda, né? Quer dizer, que envelhecimento é esse que de um mês para cá o paciente para de comer, para de querer fazer as coisas, né? Não é muito compatível com o envelhecimento, né? Então, quando o paciente tem uma perda da funcionalidade, quando ele tem um sofrimento, ou quando a família percebe que ele está tendo algum prejuízo rápido, assim, mais acentuado, a gente tem que ficar atento e investigar o transtorno depressivo, né? Sim, e fora também o idoso, bom, ele vai perdendo amigos durante a vida também, né? Vai perdendo aquele convívio social, então coisas que ele fazia com os amigos já não tem mais um amigo, então ele perde o interesse daí. O idoso, ele vai tendo perdas não só da parte social, mas também da própria capacidade física, né? Isso vai comprometendo e ele vai sentindo isso, mas não sabe o que seria isso, né? O que ele tá